Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Certa vez, isso foi anunciado na entrada de um cemitério. Valeu, gente. Bom, salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, dando continuidade aqui à série de comentários sobre livros e filmes diversos, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da mãe de todas as humanidades e ciências, que é o amor, a sabedoria, a filosofia, seja a filosofia em geral ou a filosofia e a ciência política. Todas estas sempre amparadas pelo discurso acadêmico, a escrita acadêmica e também ensaística, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse livro aqui, A Solidão dos Moribundos, do Norbert Elias. Esse vídeo é o vídeo que encerra o ciclo de resenhas que eu faço sobre os livros do Norbert Elias. A Solidão dos Moribundos, seguido de Envelhecer e Morrer. Aí tem um ensaio dele que chama Envelhecer e Morrer. Esse é um livro de 1982. Norbert Elias, nascido em Breslau em 1897 e falecido em 1990 em Amsterdã, na Holanda. Ele que... Breslau, que é uma região hoje da Polônia, mas ele é de origem germânica, né? Pertencia à antigos Confederação dos Estados Germânicos. Depois, quando surge a Polônia, depois da Primeira Guerra Mundial, Breslau ficou como sendo território polonês, mas lá etnicamente eles são germânicos. E o Norbert Elias é de origem judaica. Então, o seu pai morreu no contexto da Segunda Guerra Mundial, em 1940. Antes de 1940, antes do início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Norbert Elias saiu da Alemanha, né? Ele vai para a França, depois ele vai para a Inglaterra e só retornaria depois da guerra. Sua mãe foi internada no campo de concentração de Auschwitz. Não se sabe do seu paradeiro, mas tudo indica que ela morreu no campo de concentração de Auschwitz. Então todos esses temas sempre foram muito efervescentes na vida do Norbert Elias. Sua magnum opus é o seu livro O Processo Civilizador, onde ele vai tentar entender onde que nós falhamos nesse processo civilizador, fazendo surgir os campos de concentração e tudo mais. Eu me lembro do que o Adorno falou, que a morte da humanidade estava em Auschwitz, né? Auschwitz foi a morte da humanidade. E a gente tem várias discussões até sobre a violência, sobre a própria morte, como ele vai falar nesse ensaio aqui, porque hoje a violência, tanto a morte quanto a violência, elas são envergonhadas e elas são isoladas. E na época da Segunda Guerra, a violência foi isolada nos campos de concentração, nos guetos e nos campos de concentração, porque ela é envergonhada de si mesma. Tem aquele sociólogo Byung-Chul Han, coreano, mas que atua na Alemanha, e eu tenho um vídeo dele falando sobre as topologias da violência. Vou deixar na descrição desse vídeo o link, caso vocês queiram acessar, para falar sobre essa resenha desse livro sobre a violência, topologias da violência, do Byung-Chul Han, certo? Bom, eu tenho alguns livros do Elias aqui, eu mostrei nos outros vídeos, vou mostrar nesse vídeo também. Sociologia de um Gênio, Mozart, Sociologia de um Gênio, onde ele vai analisar o Mozart, né? A figura do Mozart. Os Alemães, esse é um ensaio que ele fala sobre os alemães, é muito interessante. Me lembrou muito um livro sobre a comunidade germânica, que o Emílio Willems, que era de origem germânica, né, mas vivia no Brasil, escreveu no estudo de comunidade, Os Alemães. Ele também fez um livro sobre os alemães, os teuto-brasileiros, né, os alemães. Os Estabelecidos e os Outsiders, esse livro aqui eu tenho um vídeo, uma resenha falando sobre ele. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também o link, caso vocês queiram assistir, onde ele fala sobre os estabelecidos e os outsiders, aqueles que são do establishment, contra os forasteiros, outsiders, e o estigma, né? Ele vai falar muito do estigma. Muito interessante esse livro também. Bom, tenho aqui também a sua magnum opus, O Processo Civilizador, em 2 volumes, né? O Processo Civilizador, que é o livro mais famoso dele. O Norbert Elias era um escritor marginal até os anos 60. Ele vai ser descoberto nos anos 60 e vai ter uma grande projeção
ganhou o prêmio de Sociologia com o seu livro A Sociedade dos Indivíduos, em 1988. Esse livro é de 87, ele ganhou em 88 o prêmio de Sociologia. Então ele vai ser reconhecido em vida, embora no final da sua vida, porque ele faleceu em 1990, né? A Sociedade dos Indivíduos, eu tenho um vídeo também falando sobre esse livro, vou deixar na descrição desse vídeo, caso vocês queiram ver a resenha, né? E tem um outro dele, Norbert Elias, Por Ele Mesmo, né? Basicamente conta um pouco da sua trajetória, da sua característica, da sua vida e tudo mais, né? Bom, mas hoje, especificamente, eu quero falar desse livro, A Solidão dos Moribundos. Antes de continuar, eu gostaria de promover o meu blog. Lá no meu blog vocês encontram os meus livros para baixar. O meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com, vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo o link para meu blog. Lá vocês encontram os meus livros. Eles estão todos em PDF, mas de fácil conversão para EPUB, caso alguém vá ler no Kindle. Tem um ensaio meu sobre os movimentos nacionalistas, né, uma história dos movimentos nacionalistas. Tem um sobre a guerra, Bellum, a guerra com a atividade humana, que eu trago uma discussão de vários antropólogos pacifistas ou não, né, e beligerantes, que vai falar qual é a natureza da guerra, muito baseado no livro do John Keegan, grande historiador sobre a guerra em inglês, o John Keegan, né? Tem a minha trilogia de romance histórico, de aventura, As Aventuras de Donoso Bueno, meus livros de crônica, minha magnum opus, Cadarços Brancos, Entre o Sonho e a Barbárie, onde eu falo sobre o neonazismo no Brasil. Então tem todos esses livros lá. Tem um livro sobre a hispanidade também, né? Vale muito a pena, todos eles disponíveis para baixar. Também eu gostaria de fazer a promoção do Sebo Só Pepitas, que ele tem uma parceria com esse meu canal. O Sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, um projeto de dois amigos meus, que eles têm de mineirar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o Brasil na sua página do Instagram. Vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles também. Vale a pena vocês conferirem, porque certamente vocês vão se deparar com um livro que vocês estavam procurando, ou vai surgir um novo interesse. E os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, as idas aos teatros, ao cinema, aos museus, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais, né? O conhecimento a gente gasta para ficar mais rico. Bom, eu tenho uma história muito peculiar com esse livro aqui, da Solidão dos Moribundos, porque quando o professor na faculdade tinha dado esse livro para a gente estava estudando esse livro, o meu melhor amigo de infância, ele estava com câncer terminal. E ele estava num hospital e eu visitava ele, acompanhei os últimos dias de vida dele. E calhou com as aulas sobre o livro A Solidão dos Moribundos, que vai tratar sobre a morte e aqueles que estão próximos da morte, como eles são isolados pela sociedade. Então foi muito impactante para mim, né? Porque eu estava vivenciando todo esse processo de final da vida desse amigo meu de infância, que acabou falecendo em 2012, com apenas 27 anos, né? Era um grande amigo meu, o saudoso Enaldes, que Deus o tenha. E foi isso, né? Foi bem impactante para mim na época que eu estava estudando esse livro. Depois eu fui ler um outro livro também que foi muito impactante, que eu tenho um vídeo no canal, vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem, que é A Morte de Ivan Ilitch. A Morte de Ivan Ilitch, que é do Leon Tolstói, o célebre escritor que escreveu Guerra e Paz, né? Esse livro do Leon Tolstói vai tratar sobre a morte também, de um indivíduo que está próximo da morte. E nesse livro aqui do Norbert Elias, ele vai falar de um conto também do Leon Tolstói, de um fidalgo e seu empregado, onde o fidalgo vai tentar salvar a vida do empregado numa noite fria, onde ele vai tratar da morte. Nós já vamos falar desse conto dele também, né? Bom, ele começa falando nesse livro, basicamente, que a morte ela é um problema dos vivos e não do morto. O próprio funeral, o enterro, o velório, ele funciona para os vivos e não para o morto. O morto já está morto. São os vivos que então fazem esse ritual que diz respeito aos vivos, né?
E ele vai falar também que a morte sempre existiu, mas algumas pessoas pensam que são imortais. Como, por exemplo, na Roma Antiga, os imperadores se creiam imortais. E os escravos gladiadores, eles já tinham, era como se eles aceitassem já a sua condição de pessoas que iriam morrer. E aí tinha a frase que os gladiadores falavam antes de começar a lutar: morituri te salutam. Aqueles que vão morrer o saúdam para o imperador. Mas ele fala que a frase deveria ser morituri moriturum salutant. Morituri moriturum salutant. Aqueles que vão morrer saúda você que também vai morrer, né? O imperador que também vai morrer. O imperador não era eterno, né? Vide, por exemplo, até mesmo o Júlio César, que foi assassinado, né, por todos ali dos cônsuls romanos, ali no Senado romano, até mesmo seu filho adotivo Brutus, né? Até tu, Brutus, aquela frase que ele foi assassinado por várias pessoas. Então, nem todos são imortais. Aqueles que se creiam imortais também têm a sua finitude. E o homem é um dos únicos, ou o único animal, até onde se sabe, que tem a noção da sua finitude, que um dia ele vai morrer. Então talvez essa seja a causa dos maiores sofrimentos humanos e do nosso estilo de vida, porque tem pessoas que têm um estilo de vida na intenção de se imortalizar. Tem muito disso nos artistas, né? Os artistas, quando lançam uma obra, lançam um livro, lançam uma obra de arte ou uma filosofia, seja o que for, eles estão dando um jeito de se imortalizar, porque a sua obra vai ser lida, vai ser relida, vai ser visitada depois da sua morte. Ou até mesmo aqueles que se reproduzem, né? Os filhos são uma espécie de pedaço de você, um pedaço seu, que vai continuar, que vai crescer e vai continuar existindo, e você perpetuar o seu legado, tendo filhos, netos e assim por diante, transmitindo a sua história para adiante, é uma forma também de tentar se imortalizar. O ser humano tenta sempre se imortalizar, essa é uma condição do ser humano. E ele não aceita necessariamente, nos dias de hoje, essa questão da morte, da finitude. Por isso que ele isola os moribundos. E nos moribundos não são apenas os doentes terminais, mas até mesmo os idosos. Eles são isolados da vida em sociedade e é como se a gente não pudesse nem lembrar da morte. E tem uma espécie de proteção, entre aspas, às crianças, que a gente não ensina para as crianças sobre a morte. A gente evita, muitas pessoas têm um tio, um avô, uma avó que falecem, às vezes nem levam os filhos ou as crianças para o enterro, para preservar essas crianças de toda essa questão da morte, não levam a criança no cemitério, e nem sempre foi assim. Nós tínhamos uma qualidade de vida muito inferior na Idade Média, né? Uma pessoa que chegava aos 40 anos na Idade Média já tinha vivido muito, já era como se fosse quase um idoso, né? E a expectativa de vida ela foi aumentando, principalmente do século XIX e XX para cá, né? Com a tecnologia e tudo. E é quando tem a institucionalização da medicina. E a medicina ela ficou encarregada desses moribundos que estão próximos da morte, como se o médico fosse o único encarregado da morte e as demais pessoas não. Então, por exemplo, é como se o construtor entendesse de construção, o pedagogo entendesse de ensinança, né, de ensino, e o médico entendesse da morte, fosse encarregado e fosse perito e entendido da morte. O que é uma tremenda besteira, porque a morte está presente em todas as camadas da sociedade e também em todas as idades. Não quer dizer que a morte é única e exclusivamente algo próximo a acontecer dos moribundos, dos idosos, né, que a gente isola em clínicas de casa de repouso e tudo mais. Não é exclusivo deles, porque a morte pode acontecer precoce, como aconteceu com meu amigo de infância que faleceu,
como aconteceu com um ciclista, que eu vi uma reportagem que ele parou para mexer no celular e foi morto por um assaltante que roubou o seu celular. Em um momento, uma fração de segundos que ele parou de andar de bicicleta aqui em São Paulo, foi mexer no celular, foi morto por um assaltante. Então todos nós estamos passíveis a morrer e não tem uma idade certa para morrer. Mas é como se os mais jovens eles esquecessem dessa condição da morte e protegessem até as crianças dessa noção. Sendo que no passado já teve um período onde as pessoas elas eram veladas em casa e a vida no comunal, na solidariedade mecânica, né, não no societal, ela fazia com que o ser humano tivesse constantemente contato com a morte. Por exemplo, se matava uma galinha, se matava um porco na fazenda para fazer comida. Então você via, por exemplo, da onde vinha a carne do animal vivo que foi morto. A gente compra a carne pronta compra a carne pronta no supermercado e não sabe de onde ela vem, não vê o animal sendo abatido, não vê as plantas morrendo e outras plantas renascendo. A gente não tem mais contato com a morte num locus artificial que nós vivemos. Nós vivemos em sociedades artificiais onde a gente não tem contato com a finitude das coisas. E isso provoca uma soberba em a gente acreditar que somos imortais. Antigamente as pessoas elas eram veladas em casa. Hoje você tem especificamente o local específico para o velório, depois para o enterro. Não se tem, tiveram épocas que as pessoas eram enterradas no quintal de casa, né? Tudo isso mudou porque nós isolamos não só a violência, como o Byung-Chul Han fala, mas nós isolamos também a morte, né? Bom, então ele vai falar que a morte ela é um recalque, ela é recalcada na nossa sociedade pós-moderna, né? Esse livro é de 1982, então é relativamente recente, né? Então a morte ela é um recalque no sentido da gente evitar a morte. E tinha um livro chamado A História da Morte no Ocidente, do Philippe Ariès, que pertenceu à antiga Action Française, né? Ação Francesa do Charles Maurras, né? Ele escreveu esse livro sobre a morte no Ocidente e tem-se a ideia que o Elias debate no livro se a morte era algo pacífico no passado, como se na Idade Média as pessoas aceitassem mais a morte, ou no Ancient Regime, né, no regime antigo, se aceitasse mais a morte do que atualmente. E ele vai falar que isso é um mito, né? Porque até mesmo os seres vivos, animais, quando uma presa pega um animal, o animal reluta até a morte, luta até a morte para não ser abatido. Então a morte ela não é aceita pacificamente entre os animais e o ser humano também, né? Você teve várias guerras no passado e a morte ela era a regra, ela não era a exceção. Se para nós aqui na modernidade, na pós-modernidade, a morte é a exceção, no passado já houve um tempo onde a paz era a exceção. A morte era a regra, por conta das guerras, por conta dos combates, das batalhas, e tudo isso ficou muito vívido, né? Era muito comum, a morte era muito comum. Tem uma passagem desse livro onde ele vai falar do medo da punição. E aí ele fala do Fausto, né? A história do Fausto, acho que é do Goethe, né? O Fausto com essa ideia de que quando você morre, você vai ser punido se você não teve uma vida exemplar, ou recompensado se você teve uma vida exemplar. Aquelas gravuras da Idade Média, ou até mesmo da Renascença, quando você tem uma pessoa subindo aos céus com os anjos, né? Ou indo para o inferno com os demônios, tudo isso alimentava a questão da culpa no ser humano. E a religião vai ter um papel importante. Todos nós, desde os primórdios, não aceitamos a morte e inventamos histórias para nos perpetuarmos. Nós falamos para as crianças que quando morre o avô dela, se tornou uma estrelinha no céu. Mas não é só a criança que acredita nisso. Muitos adultos também acreditam nas religiões, né?
Você tem desde as religiões pagãs até a cristã, ou a judaica, ou a islâmica, ou a budista, que tem interpretações sobre a morte, sobre a passagem para a vida eterna, ou da reencarnação, como os hindus, né? Mas nós sempre acreditamos, seja no Hades, seja no Elísios para os romanos, seja no Valhalla para os germânicos, para os vikings, né? Cada povo sempre acreditou em histórias que narram uma outra vida no além, ou um retorno à vida na Terra, para explicar que nós não somos que nós não vamos acabar. E é muito difícil para as pessoas entenderem e aceitarem que um dia nós vamos deixar de existir, nós vamos desaparecer, e que nossos entes queridos vão desaparecer também. Nossos pais, a tendência natural da vida é eles morrerem antes da gente. E vai chegar uma época que nós não vamos ter mais a presença deles. Eles podem estar numa sepultura, mas não é a mesma coisa da sua presença em vida. Então nós não aceitamos a ideia de que nossos entes queridos vão desaparecer e de que nós mesmos um dia vamos desaparecer. Nós apenas seremos lembranças naqueles mais jovens que nos conheceram, e aqueles mais jovens que nos conheceram um dia vão morrer também, e a nossa lembrança vai desaparecer entre aqueles vivos também, porque aqueles vivos vão desaparecer também. Então aqueles que já morreram há 200 anos atrás, eles praticamente desapareceram. Não tem nenhum vivo com a sua lembrança. Daí o artista querendo se imortalizar. Eu posso ler a obra de um autor que morreu ou que escreveu na Idade Antiga, ou na Idade Média, ou na Idade Moderna. Eu posso ler um livro de 1700 e pouco, no início da Idade Contemporânea, e é como se eu estivesse dialogando com o autor, dialogando com os mortos. Eu prefiro muito mais, às vezes, a companhia dos mortos, dos livros, né, dos autores que já morreram, do que a companhia dos vivos, né? E isso é uma forma de se imortalizar. A gente não tem uma outra tecnologia que faz você voltar no tempo, nem nada. Então uma forma de você se imortalizar e voltar no tempo é a literatura. Por isso que a literatura ela é mágica, porque ela te transporta a uma outra época. Ela possibilita você conversar com pessoas mortas, dialogar com pessoas que já morreram. Por isso que a importância da literatura numa sociedade, né? Bom, então ele vai falando sobre essas imagens da Idade Média, sobre a punição e tudo mais, e isso vai permear muito todos os seres humanos, porque todos nós criamos histórias para justificar que nós não vamos desaparecer, como eu disse, né? Bom, ele fala uma coisa curiosa no livro. Ele fala que os homens no século XVII eles podiam chorar em público, né? Podiam se emocionar e chorar em público, que é uma atividade que ficou relegada às mulheres. Só as mulheres podem ter sentimentos, só as mulheres podem chorar, podem se emocionar, e os homens hoje devem segurar as emoções, né? Como se fosse a ideia de que homem não chora e tal, o que é uma tremenda falácia, né? E aí ele vai falar do tabu da morte. O tabu da morte está ligado ao tabu dos sentimentos. Então, o homem se emocionar é um tabu. E aí, para você ver como a gente foi isolando a morte, até mesmo falar sobre ela ou se contagiar por ela, se tornou um tabu. É um tabu a pessoa se emocionar, né? Isso está muito ligado ao recalque que nos relegou a morte ao esquecimento, né? Bom, ele vai falar de uma obra do Michelangelo, que é a Pietà, que mostra uma mãe com o filho morto nos seus braços, né? E aí ele fala, por exemplo, como a questão da morte está muito ligada também à própria religião. As pinturas religiosas sempre retratavam a morte e a vida em outro plano, né? Então a religião ela sempre foi muito importante, ela vai desaparecer essa importância da religião com o secularismo depois da Revolução Francesa, o Estado laico, que não é o Estado antirreligioso, mas é o Estado que supostamente deveria aceitar todas as religiões. Esse secularismo vai tirar essa questão religiosa da presença dos seres humanos, vai ser o Estado científico, e esse Estado científico ele nos fez esquecer da morte.
bem ou mal, a religião sempre nos lembrava da morte. A própria igreja, os santos, os arranjos religiosos sempre nos lembram da vida no outro plano, nos lembram da nossa finitude. As missas do sétimo dia, por exemplo, e tudo isso desapareceu com o estado secular. Esse estado secular vai nos afastar cada vez mais da morte, e é por isso que nós isolamos a morte hoje, seja pelos doentes terminais nos hospitais, ou pelos idosos que são os moribundos, né? Essa ideia da culpa, ela está muito ligada ao Freud, né? Ele vai falar do Freud, da ideia da culpa e tudo mais. E aí nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? O Freud fala muito disso, da pulsão de vida e a pulsão de morte. E no século XX, que é uma época que o Elias tenta decifrar e estudar muito por conta da sua história pessoal, de perseguição por ele ser judeu, da morte de seus pais pelos nazistas e tudo mais, ele vai estudar muito essa questão da pulsão de morte que teve através das ditaduras fascistas e nazistas, né? O fascismo e o nazismo eram como se fosse uma pulsão de morte, né? E tem a pulsão de vida, que é ligada ao Eros, né? E da morte ao Thanatos. Essa pulsão de vida ligada ao Eros é o contrário da pulsão de morte. Mas nós temos uma característica, os seres humanos, da pulsão de morte. E aí tem o suicídio, tem o sacrifício por uma causa superior, o que leva, por exemplo, os soldados a morrerem numa guerra. Ele vai falar dessa questão da morte, da convivência com a morte, nas épocas das guerras, que ela foi muito comum na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, você tinha, por exemplo, alemães, população alemã, ela ia aos cinemas e tentava viver uma vida normal, uma rotina normal, mesmo tendo os bombardeios. Então tinha os bombardeios, às vezes um vizinho seu morria, caiu uma bomba na casa do seu vizinho, ele morria, e você continuava vivendo, indo à feira, indo ao cinema, indo às lojas, ao restaurante, mesmo com a sirene tocando e todo mundo tendo que se recuar para os abrigos antiaéreos, né, para os abrigos antiaéreos por conta dos bombardeios. Então nós nos acostumamos com a morte, mas da mesma forma que nós nos acostumamos com a morte, nós nos acostumamos sem ela. Quando a guerra acabou, que a morte não era algo iminente e do cotidiano, a morte abrupta de pessoas não era algo do cotidiano, os alemães e os outros europeus que viveram na época da guerra esqueceram sobre a morte e voltaram às suas rotinas normais e isolaram a morte e os moribundos também, os idosos, assim como qualquer outro povo do Ocidente que não conviveu tão próximo com a morte, assim, com guerras e tudo mais, né? Bom, ele vai falando dos jardineiros, né, são os coveiros ou os jardineiros dos cemitérios, que eles promoviam, os alemães, né, cemitérios alemães, que queriam que os cemitérios fossem como se fossem parques, espaços verdes na cidade, né? Espaços verdes na cidade grande e tal, que a gente deveria ir ao cemitério mais vezes, não no intuito só de lamentar, ou do funeral, ou de visitar no dia de finados algum ente querido. Na verdade, deveríamos frequentar sempre, como se fossem parques, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu fui com a minha esposa nos túmulos de personalidades famosas, no cemitério da Consolação aqui em São Paulo. Vou deixar na descrição desse vídeo, caso vocês queiram assistir. A gente foi no túmulo do Monteiro Lobato, no túmulo do Caio Prado Júnior, do Roberto Simonsen. Então várias pessoas famosas que estão enterradas no cemitério da Consolação. Vale muito a pena, se vocês virem a São Paulo, vocês conferirem o cemitério da Consolação, porque lá tem vários túmulos com obras de arte muito famosas, né? Obras de arte muito bonitas, que infelizmente são degradadas ou roubadas pelo descaso da administração pública, da prefeitura, que não cuida do cemitério como deveria cuidar, né? Bom, eu separei para ler para vocês aqui um trecho daquele conto do Leon Tolstói que eu falei para vocês sobre a morte, que o Norbert Elias fala aqui no livro. Numa novela curta e não muito transparente, O Senhor e o Homem, Tolstói contrasta a morte de um comerciante de origem camponesa com a de seu empregado camponês. O comerciante venceu na vida, por sua energia, sua atividade constante, sempre em busca de bons negócios, sempre em conflito com concorrentes que queriam derrubá-lo.
Nikita, o empregado, que ele sustenta e obedece às suas ordens, aceita o bem ou o mal. Torna-se então selvagem e perigoso. Sóbrio, é paciente, obediente, amigável e devotado a seu senhor, mas sempre estava ébrio. Viajam juntos numa nevasca com um cavalo forte puxando o trenó. Um negócio, a compra de madeira para não deixar que o concorrente adquira. Deixa eu ver aqui. Bom, conseguem erguer, como é habitual, uma espécie de bandeira numa vara comprida para que possam ser socorridos no dia seguinte. Quase até o fim, o comerciante continua ativo o quanto pode. Sonha com tudo o que alcançou e com o que ainda tem pela frente. Levanta-se quando percebe que o empregado está morrendo congelado. Aí a história tem sua conclusão, né? O fidalgo, o rico comerciante, com o seu empregado que sempre estava ébrio e tal, e era um homem avarento quando ele não estava ébrio, né? Quando percebe que o empregado está morrendo congelado, deita-se sobre ele com seu grosso casaco de pele para mantê-lo aquecido. Cai lentamente no sono e congela até morrer. Nikita, seu empregado camponês, entrega-se à morte pacientemente, sem resistir. E aí tem uma citação do livro do Tolstói. A ideia da morte, a qual provavelmente o levaria nesta mesma noite, cresceu dentro dele, mas não tinha nada de dolorosa ou terrível. Isso porque ele tivera muito poucos dias felizes e festas em sua vida, mas muitas semanas amargas e estava cansado de trabalho incessante. Então o comerciante foi muito fiel e leal ao seu empregado no leito de morte e tentou salvá-lo, o aquecendo com o casaco na nevasca que teve, e os dois morreram. Mas a morte não foi dolorida para o camponês, porque sua vida sempre foi uma desgraça, né? Sua vida foi muito má. Então a morte, ela pode ser um alívio também para o sofrimento. Aqueles que sofrem podem ter um alívio, muitas vezes, através da morte, né? Bom, muito embora nesse conto do Leon Tolstói o comerciante morre junto com o seu empregado, tentando salvar a vida do seu empregado, os dois morrem juntos, a morte é uma experiência singular. Não há como você compartilhar a morte. Mesmo os suicídios coletivos, né, do Jim Jones, lá, aquele pastor doido lá, que fez com que várias pessoas se suicidassem, mesmo a morte coletiva, cada um morre sozinho. Nós vamos morrer sozinho. Então a morte, ela não é algo compartilhado. A morte, ela é uma experiência singular. E o Elias vai falar do interior e o externo. Nós temos uma questão interior e uma questão externa. Quando há um desajuste dessa questão interior com a questão externa, a gente percebe que não há uma harmonia. Então a morte, ela é algo, pode ser algo interior, a morte de um ciclo, o início de um novo ciclo, um período da vida ou qualquer coisa assim, ou externo. A morte externa pode ser física, ou ela pode ser uma morte social também. A morte social, que até alguns brincam, né? O casamento, né? Eu sou casado, o casamento é uma morte social, né? Você morre socialmente quando você casa, né? Mas, brincadeiras à parte, você tem a morte social e a morte física. Então a morte não necessariamente ela é um sujeito que ainda respira e está vivo, entre aspas, ele pode já estar morto referente a alguma personalidade que ele tinha, alguma passagem da sua vida, alguma coisa de sua época remota, e ele se tornar uma outra coisa, uma outra pessoa com uma outra personalidade. Então ele morreu e renasceu, ele morreu para dar origem a uma coisa nova. Então a morte ela é uma experiência singular, seja ela interior ou seja ela física, né? Bom, ele fala de um aviso de um cemitério que tinha na Alemanha, que ele fala o seguinte, o aviso era mais ou menos assim: vocês que estão aí um dia serão como nós, e nós um dia fomos como vocês. Então parece com essa frase que eu abri o vídeo falando, né? Nós que aqui estamos por vós esperamos, né? E ele vai falar que a ideia da morte ela é muito, muito parecida quando a gente aceita a morte, ou a gente trabalha com essa morte, com a ideia de morrer, a ideia de que seremos finitos. Ela é muito parecida com
O Desencantamento do Mundo, do Max Weber. O Desencantamento do Mundo foi um processo onde o romantismo, aquele mundo idealizado, aquele mundo da religião, das crenças, da metafísica, ele foi questionado pela ciência. Então a ciência ela fez um processo de racionalização que tirou esse encantamento. Então é o desencantamento do mundo. E é muito parecido esse processo quando a gente começa a lidar com a morte, quando a gente começa a aceitar que nós somos finitos e não encarar a morte como um fim necessariamente, mas como algo natural da vida, né? Não é tão ruim a ideia de que nós vamos morrer, porque a morte ela é indolor, a morte ela é indolor, é como se fosse o nada não tem cheiro, não tem espessura, não tem cor, é o nada. Então esse nada, para quem acredita que vai ter uma vida após a morte, seja a vida após a morte ou nada, você não vai sentir dor. É muito pior o sofrimento dos vivos do que a calmaria da morte. E nós estamos vivos e não há nada de errado em sabermos que vamos morrer. Não há nada de errado em sabermos que nós somos finitos e que teremos uma finitude da vida. Tudo começa e acaba. Nada é eterno. Então essa é uma lição que nós, seres humanos, talvez sejamos o único animal que tenha consciência da morte. E nós estamos isolando cada vez mais e vivendo cada vez mais com uma soberba, transformando a morte em recalque e relegando ao esquecimento. Até mesmo aqueles que chegam na velhice, os idosos, por estarem mais próximos da morte, nós os isolamos. Nas casas, nas clínicas de repouso, ninguém dá atenção para o vô ou para o bisavô da família. E isso é um problema, porque nas sociedades antigas os idosos eram os mais sábios e aqueles muitas vezes que guiavam a sociedade, guiavam o grupo, guiavam a comunidade. Hoje não, hoje a soberba do jovem ou do adulto jovem, ou do maduro jovem, é achar que eles são invencíveis e que não dialogarem com a morte, com a sua finitude, e quererem isolar e esquecer até aqueles que lembram a morte, que lembram que um dia eles vão ser idosos também e vão morrer também, né? Bom, então é só isso que eu gostaria de dizer sobre o livro A Solidão dos Moribundos, seguido do seu ensaio Envelhecer e Morrer, do Norbert Elias, tá certo? Então eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta de sociologia e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!